Bom, pessoal, nós vamos falar nesse vídeo sobre esse canivete da Kershaw. É um Kershaw Zing, mas esse é da geração do Zing. Inclusive foi a primeira geração que foi produzida no aço encomendado pela Kershaw, a Sandvik, que é o 14C28N. Salvo engano, o Zing hoje em dia, já há algum tempo, já há bem tempo, acho que desde 2013, não sei, são produzidos em 8 cromo 13 MOV na China. Esse aqui foi produzido em 14C28N nos Estados Unidos, pela Caiusa, né, Kershaw, Estados Unidos, e como foi das primeiras lâminas produzidas pela Kershaw no aço encomendado por ela, Sandvik, ele tem uma dureza alta, assim como a minha Field Knife 1082, 61 RC, que para esse aço tá muito bom, gente. Não é à toa que esse canivete tem uma excepcional retenção de fio. Não que ele seja muito resistente à abrasão, como a família de aço 12C27, 13C26 e 14C28N, eles não são muito resistentes à abrasão, mas dada a dureza, vem essa resistência à abrasão, que não é dada por carbetos, tá? Ele, inclusive, é considerado, pela maioria dos especialistas, a combinação ótima ou o equilíbrio ótimo entre teor de carbono, teor de cromo, tá? Num aço, para ele desempenhar várias tarefas, tá? Não é à toa que eu sou fã número 1 da família Sandvik 12C, 13C e 14C, tá? Mas falando mais sobre esse canivete, o formato dele não era esse, gente. Quando eu comprei, ele tinha um formato de tantor na ponta, mas a ponta tantor, em que pese para ela ser excelente para perfurar, não me atendia em uma série de requisitos. Então eu o transformei em drop point, tá? Para atender aos meus requisitos. Inclusive, esse é um canivete, gente, que eu mencionei num vídeo atrás sobre canivete de defesa. Então, antes de eu falar sobre ele propriamente, para não ficar mal entendidos, eu vou explicar em que condição ou para que situação eu considero este canivete especificamente para defesa. Foi em final dos anos 90, mais ou menos, eu estava caminhando na ilha, eu, minha mãe e meu irmão, com a bicicleta, era uma 10 marchas, e o meu pastor alemão. Gente, sem exagero nenhum, é um dos maiores pastores alemães que eu já vi na vida. Sendo que, da mesma ninhada dele, tinha duas irmãs dele, que eu dei de presente para um ex-professor meu, uma família fora de série, Nelson Saunders. E eu lembro até hoje os nomes delas, porque eu ia visitá-las sempre, Manu e Pagu. Elas eram ainda maiores do que ele. Lógico, a cabeça menor, como toda cabeça de fêmea, mas o corpo era desproporcional. Só para os amigos terem uma ideia, esse meu pastor alemão pesava 52 quilos. Sem ser gordo, era músculo, porque na época eu caminhava direto com ele, andava de bicicleta com ele, e eu tinha mais 2 amigos que tinham fila. Nós mandamos fazer uma luva de treino. Todo final de semana a gente treinava os cães com a luva. Então esse cachorro, além de ser muito bem ensinado por mim, muito obediente, muito inteligente, era muito grande e muito forte. E nesse dia nós caminhando em volta da ilha, que é vamos dizer, um hobby comum aqui na minha cidade, a gente caminhando, porque na orla da ilha tem um calçadão, na parte da rua que dá para o rio, toda em volta da ilha. Como sempre eu fiz com o cão,
eu estava caminhando do lado contrário da rua, ou seja, do lado oposto ao rio, rente ao meio-fio, que é para não perturbar as pessoas, porque o cachorro, apesar de muito controlado, não reagir a coisa à toa nenhuma, não oferecer risco desnecessário a ninguém, e sempre andando na guia, obviamente, para não assustar as pessoas por causa do tamanho dele, estava andando eu, minha mãe e meu irmão do lado contrário da rua, na contramão, que seria o contramão mais próximo ao meio-fio. E ele usava aquele enforcador de elos com espinho, mas sempre com espinho voltado para fora. Porque eu nunca botei aqueles espinhos para dentro. Eu sempre imaginei que numa situação, se um cão fosse atacar meu cão, aquilo poderia ajudar de alguma forma. Pois bem, caminhando assim, num dado ponto, um cara veio no meio da rua de bicicleta com um dogo argentino. A minha sorte é que tinha muita gente caminhando na orla, no calçadão nesse momento. Todo mundo viu que nitidamente o cara soltou o cachorro para vir para cima do meu. Eu só tive tempo de folgar a guia, porque eu andava com ele com a guia curta, folgar a guia. No que o dogo argentino chegou, ele literalmente virou e pegou o dogo argentino justo no ângulo da mandíbula com o crânio, pegando no pescoço. Então, quer dizer, ficou impossível para o dogo argentino sequer tentar mordê-lo. E aí ele fez uma coisa, por isso eu considero o pastor alemão mais perigoso do que Rottweiler, Fila e tal, quando ataca. Porque esses cães molossoides, eles têm muita força na pegada, tá? Tanto é que tem até uma raça chamada presa canário, são cães de presa, de força, de pegar e segurar. O pastor alemão não, o pastor alemão, Doberman, o Malinois, todos eles pegam e sacodem. Então vocês imaginam o estrago que isso faz. E esse meu cachorro, muito grande, era até um pouco maior do que o dogo argentino que veio para cima, pegou esse cachorro ali e começou a sacudir. Eu soltei a guia, ele começou a sacudir, o cachorro começou a ganir. O dono do cachorro permaneceu no meio da rua com a bicicleta dele, veio com a bicicleta para cima e tentou enfiar o pneu entre o meu cachorro e o dele. O Zeus, nessa hora, solta o dogo argentino, que racha fora, foi parar uns 50 metros no calçadão do outro lado da rua, sentou e ficou quieto. Meu cachorro só soltou ele e bateu a boca só no pneu da bicicleta. Na hora ela fez... Psh. E aí eu segurei a guia. Eu virei pro cara e falei, você sai ou eu solto ele em cima de você. E o povo na rua todo parado, olhando e tal. Então eu tinha testemunha, não tinha problema e tal. O cachorro dele sentado do outro lado, depois nós fomos reparar, tinha rastro de sangue e uma poça de sangue não muito grande onde ele estava, mas deve ter feito um estrago grande e pegado algum vaso que não a jugular, ou a carótida. A jugular até pode ter sido, mas não a carótida, porque caso contrário o sangue espirraria, como é comum em qualquer artéria, tá? Mas a partir desse momento, eu sei que sempre andei com canivete, eu decidi que eu não podia mais estar com aquele canivete que eu normalmente estava, que era um Victorinox solo, que eu continuei usando por muitos anos, mas que eu precisava de um canivete com trava para defesa dos meus cães. Caso eu precisasse intervir um cão atacando um cão meu, eu usaria um canivete. E foi para isso. Porque a minha filosofia de defesa, gente, que eu sou contra usar lâmina para defesa pessoal, é o seguinte: num país que muita gente tem arma, eu tenho arma, meu irmão tem arma e tal, a questão não é essa. Os americanos têm um ditado: você não entra num duelo de armas armado de faca. Tá? Isso só funcionou uma vez num filme chamado Os Sete Magníficos, o original ainda com Yul Brynner, Charles Bronson e tal, e o James Coburn, em que ele usava uma arma e entrou num duelo com um cara com um revólver e ele arremessou a faca mais rápido que o cara conseguiu atirar nele. Mas isso na prática não ocorre, tá, gente? Então eu digo o seguinte: se numa situação... Porque a filosofia é a seguinte, gente: numa situação de necessidade,
Em último caso, qualquer coisa pode ser utilizada. Um lápis, um prendedor de cabelo, uma gilete, qualquer coisa que te dê uma mínima vantagem pode ser usado como arma. Então você não precisa usar um canivete para a defesa. Qualquer canivete que você esteja usando, que ele tem uma lâmina de 3 centímetros, gente, vai funcionar como arma, de último recurso. Porque você não quer que numa briga você saque um canivete e aí você legitime a outra pessoa a sacar uma arma e te dar um tiro. Por quê? Isso não é excesso de defesa. Isso não é excesso de defesa. Você sacou um potencializador de agressão e ele usou a mesma coisa para neutralizar a sua agressão. Então, justificou o uso dele pela arma. É por isso que eu sou contra você, esse negócio, eu ando com um canivete para defesa. Não, para defesa qualquer coisa vale, gente. Uma pedra, um pedaço de pau, um caco de vidro, qualquer coisa em último recurso vai funcionar. Por isso você não precisa escolher um canivete para defesa. Qualquer canivete que você esteja portando vai funcionar para defesa. E outra coisa, gente, o povo fica com umas coisas de filme. Usar carambite ou usar um bill hook como defesa, cortar artéria, cortar... Gente, estatisticamente, isso existe nos Estados Unidos. A maior parte dos casos de uso de lâmina numa tentativa bem sucedida de neutralizar, não digo nem matar, de neutralizar o adversário, foram com perfurações rápidas e continuadas no torso ou no abdômen, tá? Nada de laceração, porque quem usa lâmina sabe que laceração é um troço muito complicado de você conseguir com roupa, tá, gente? E nós vamos entrar nisso no caso desse canivete. Então, é uma bobagem, o pessoal fantasia muito, sem contar que para você usar uma carambite ou um bill hook para cortar vasos principais, você precisa de décadas de treino, muito conhecimento, muito treino, tá? Não é assim que a coisa funciona. Mas vamos lá. Por que o uso desse canivete? Vamos às características dele. É um canivete extremamente portável, tá? Tem 17 centímetros de comprimento total, 10 centímetros de comprimento de empunhadura e 6,5, então ele tem 10,5 de empunhadura, 6,5 de lâmina, sendo que comprimento efetivo de fio dele, 7 centímetros. Tá? Ele tem liners, ele é um liner lock, ele tem liners, gente, de 1,5 milímetro de espessura. Tá? Literalmente 1,5. O que torna esse canivetinho um tanque de guerra. Tá? As talas de empunhadura são em Zytel. Para quem não está ligando o nome à pessoa, como dizem por aí, Zytel nada mais é do que um polímero proprietário da DuPont, que é um nylon. Tá? Muito usado numa arma conhecida aqui no Brasil como Nylon 66, uma carabina semiautomática, tá? A empunhadura dela é em Nylon 66, que é o Zytel, que nada mais é também do que basicamente o FRN hoje muito usado, Fiber Reinforced Nylon, nylon reforçado com fibra, tá? É basicamente o Zytel, tá? É um material muito bom, muito resistente. Inclusive uma das propagandas da Nylon 66 ou da Remington, acho que era Remington mesmo 66, a original americana, é que era indestrutível, né? Então é um material muito resistente, tá? Tem uma espessura homogênea nele todo de 11 milímetros, tá? Todo ele é isso, 11 milímetros. Um clipe muito justo, muito firme esse clipe, um design interessante, não incomoda absolutamente na mão, na pegada mais forte que você fizer, ele não tem perfil nem altura para incomodar seus dedos ou a palma da sua mão, tá? Então foi muito bem desenhado.
tem 3 posições, tá? Uma à direita na frente e ambidestro atrás. Por causa do botão do pino pivô, eu acredito que seja isso, apesar de que ele podia ser fixado aqui, ele não tem fixação aqui na frente. Tem um espaçador também em Zytel, tá? Aqui atrás. É uma construção semi-aberta, tá? Como eu já falei, extremamente resistente, muito confortável em qualquer pegada, tá? Qualquer pegada que você fizer. Ele tem um flipper, gente, que funciona como uma guarda, tá? Tanto para empunhadura comum, quanto para reversa, quanto para invertida, tá? Só não é muito legal nessa posição se você for carnear alguma coisa, porque ele vai pegar justamente na almofada da mão, tá? É a única posição que incomoda. Mas ele recartilhado, não. Ele é frisado para dar mais apoio ao dedo, tá? Quando você fecha, ele fica um flipper, mas ele só funciona mesmo se você mantiver a lâmina bem justa com o cabo, fazendo um flick com a mão, tá? Você tem que dar um chicote com o punho para ele abrir corretamente. Se você só tentar abrir usando o flip, ele até vai, mas você tem que riscar o dedo com vontade, não é legal, é tão mais simples você chegar e dar um flick com a mão, tá? É uma vantagem dele também como canivete para defesa. E por que canivete para defesa? Vamos chegar agora na lâmina dele. Como eu já falei, o comprimento total 6,5, espessura. Vocês vão ver que ele realmente é um tanque. 3 milímetros de espessura, tá, gente? Espessura máxima. Que é mais ou menos integral e só na ponta é que ele afila por causa do desbaste hollow dele, que é um desbaste raso, como vocês vão ver aqui, ó. É um desbaste hollow raso. É um high hollow, a gente pode falar, quase high hollow, mais raso. Essas linhas brilhantes que vocês estão vendo aqui na região do fio é porque eu, no afiar, eu apoio o ombro do hollow e a região do fio para ganhar habilidade de corte. Então, vocês querem ver? Paquímetro travado a 1 milímetro. Ele entra 5 milímetros, tá? É uma boa habilidade de corte, mas não é lá essas coisas. Mas o que deixa essa lâmina, gente, apesar de ser um hollow, como eu já falei, um hollow suave, bem robusta, tá? Unindo a geometria à robustez intrínseca do 14C28N, mesmo com 61, torna essa lâmina muito robusta. E por que eu falei especificamente para defesa, principalmente defesa dos meus cães quando eu estou passeando com eles? Porque uma coisa, gente, que pouca gente sabe, quem não tem experiência, acha que você estando com uma faquinha ou um canivete, se vier um cachorro, você vai passar a lâmina no pescoço dele, no peito dele, na costela dele, e vai fazer um corte feio. Não vai, tá? Por quê? Porque o pelo vai estar assentado, principalmente cães com pelo maior e mais rijo, tá? Impede boa parte do corte, tá? Quem tem experiência em abate de animal sabe que isso é verdade. Tanto é que, por exemplo, eu não gosto da técnica, mas existe uma técnica de você, por exemplo, abater ovino, caprino, cervo e tal, normalmente animal doméstico, que é a chamada degola total. Normalmente, é lógico, se o sujeito for excepcionalmente bom, ele pode usar uma lâmina pequena, mas ele vai usar uma faca, pelo menos, pode ser uma desossadeira, bem afiada, ele vai pegar a mandíbula do animal, forçar o pescoço para trás, e aí vai fazer um corte só. Se ele for assim, aquele bam, ele consegue num corte só. Se ele for muito bom, ele vai fazer o corte que importa, que é seccionar carótida e jugular de um lado, carótida e jugular do outro. Às vezes, traqueia e esôfago, tá?
e boa parte do atlas, e depois só acabar para terminar de seccionar a cabeça fora. Por que isso, gente? Você evita que a glândula pineal dê uma descarga de hormônio no sangue, sinalizando para as supras renais do animais liberarem a adrenalina. Isso endurece a carne. Então não dá tempo dela sinalizar para as suprarrenais produzirem adrenalina. O animal não vai ter sobrecarga de adrenalina no corpo, não vai endurecer o músculo e sofre menos. Eu pessoalmente não gosto muito, gente, porque pode ser que o animal não sinta dor, tá? Pode ser. Mas ele vai manter a consciência por um tempo um pouco maior do que seria o necessário, tá? Então eu prefiro insensibilizar primeiro, normalmente insensibilização com 22, pode ser revólver, carabina e tal. Na ausência dele, uma pistola de pneumática com um pino retrátil. Na ausência disso, um machado, um martelo, bem dado, mas isso nem sempre funciona, principalmente se a pessoa não tem experiência, tá? Então eu gosto de insensibilizar o animal primeiro, para depois seccionar o pescoço ou seccionar o ramo aórtico, seja lá o que for, sangrar o animal, porque ele não vai sentir absolutamente nada. Você fazendo esse tipo de degola, eu suspeito, tá? Não posso afirmar, que a consciência do animal se mantenha por um pouco mais de tempo, mesmo que ele não sinta dor, tá? É o mesmo princípio, quem for mais antigo, antigamente no interior, quando tinha os abatedouros locais, que cada um abatia o seu animal, pelo menos era assim nas cidadezinhas do interior, no abatedor lá, meu primo, que era craque nisso, ele tinha um açougue e tal, e o outro açougueiro também, eles usavam uma ferramenta chamada choupa. Choupa nada mais é do que um pequeno cabo de madeira, 60 centímetros, 70 centímetros, pode ser maior um pouco, com uma lâmina na ponta. Era uma lâmina tipo uma foice, só que reta, tá? Normalmente com essa largura, uns 3 centímetros de largura, meio côncava, tá? E em ponta de lança. Para que isso? O animal no tronco, você se posiciona nas réguas superiores do tronco, a hora que o animal baixa a cabeça ou está com a cabeça erguida, você dá uma choupada e a choupa entra exatamente entre o osso occipital, ou seja, a parte posterior do cano, do crânio, e o atlas. O atlas nada mais é, gente, do que a primeira vértebra cervical, quem liga a coluna vertebral ao crânio e que permite os movimentos de rotação do crânio, tá? Por isso esse formato côncavo da choupa. Ela entra ali e secciona aquilo. Quando o golpe é bem dado, o animal caía de uma vez. É como se você tivesse dado um tiro na cabeça dele, de pistola pneumática, ou de rifle, ou de 22, literalmente tombava no chão, não mexia uma pata. O problema é que nem sempre as pessoas eram muito boas na choupa, e nem sempre o animal mantinha a cabeça parada até o último momento. Então ela até às vezes seccionava uma parte da coluna, o animal caía, mas começava a chutar e tal, e não morria instantaneamente. Mas esse canivete, gente, ele foi pensado para 2 ou 3 situações de defesa. O cão, quando está atacando, a descarga de adrenalina, o cachorro não responde bem, tanto é que quem já viu ou já teve cão brigando e tentou separar, já viu isso. Já tentaram dar soco na cabeça, chute no cachorro, correada, paulada, o cachorro não solta, tá? Simplesmente não solta. Tem uma maneira de você fazer o cachorro soltar muito facilmente. Você dá uma gravata nele e aperta. O cão perde o fôlego, gente, muito rapidamente. E outra coisa, dada a anatomia do cachorro, você consegue estrangular com um mata-leão o fluxo sanguíneo para o cérebro muito rapidamente. Então, você deu um mata-leão, rapidamente o cachorro abre a boca. Isso qualquer cachorro, por mais forte que ele seja. O problema é que para você fazer isso,
você tem que chegar o seu rosto muito próximo da cabeça e da boca do cão que você quer fazer apartar a briga, tá? Por isso, gente, quando eu adotei esse canivete para isso, eu pensei exatamente nisso. Ele tem uma ponta extremamente perfurante, então não adianta simplesmente o cachorro estar grudado no seu, você enfiar a mão por baixo e passar, achando que você vai degolar o cachorro, você não vai, tá? Porque o pelo vai impedir em boa parte um corte mais profundo e mais significativo do pescoço. Para você fazer isso, você tem que perfurar e aí sim, aí você puxa. Quantas pessoas têm experiência em fazer isso? Quantas pessoas já bateram um animal fazendo isso? Eu posso dizer que quase nenhuma, né? Mas é o que vai funcionar. Você perfura e aí puxa. Se você só colocar e puxar, o efeito vai ser mínimo. Ou, se o cachorro está de costa para você, você pode tentar seccionar o atlas do cachorro. Exatamente, no posterior do crânio você entra com a lâmina. Desabilita instantaneamente se acertar. Eu, por exemplo, dos 2 garrotes que eu abati, um eu tentei com uma faca, tá? Uma faca relativamente reta, com o garrote deitado, tá? Eu tentei, a primeira tentativa eu errei. Com o animal deitado, praticamente imobilizado. Eu errei, não foi bem sucedido. Eu tive que ir rapidamente no outro e aí sim, pegou o local certo e aí o animal esticou as pernas, tá? Porque a gente estava sem um machado ou sem uma marreta na hora, tá? Mas vejam bem, numa situação controlada, eu errei, tá? Então não é uma coisa fácil. E outra, você pode servir, dada a robustez da lâmina, para fazer várias perfurações no animal, tá? Vai causar dor, sangramento, mas não vai ser tão imediato quanto a degola ou o seccionamento do atlas. E, em último caso, ele tem robustez suficiente para você cravar no crânio. Cravando no crânio, atingindo o cérebro, dependendo do local, você consegue uma reação de choque e paralisia momentânea, tá? Eu garanto que alguém já viu casos de pedreiros, marceneiros e tal, que tiveram madeira, vergalhão e tal, enterrados no crânio, até faca, e a pessoa foi andando para o hospital, porque depende do local que pega e quais as áreas atingidas. É por isso que eu considero esse canivete defesa. Defesa de quem? De um cachorro meu. Nunca mais, desde esse acontecido, tive mais nenhum problema com o cachorro nesse naipe. Então, quer dizer, nunca precisei usar nem os canivetes que eu usava antes, nem esse depois que eu adquiri para andar com os cachorros, tá? Então, foi uma medida mais, vamos dizer, fantasiosa, porque, em realidade, só aconteceu uma única vez, tá? Então, nunca mais se repetiu. Nunca tinha acontecido antes. Já teve casos de você estar passeando com o cachorro, vir um cachorro de rua enchendo o saco, você só mantém o cachorro junto, que não precisa brigar. Normalmente o cachorro de rua não vai realmente partir para cima, como nunca partiram para cima dos meus. Tá certo que os meus normalmente eram maiores que os cães de rua, tá? Se a pessoa está com um cão pequeno, a situação pode ser diferente. Mas eu sempre passeei com pastor alemão e Rottweiler, então, né, nunca tive essa situação, tá? Mas esse é o canivete de defesa, para defesa nessa situação muito específica, que fique claro, tá? Ah, Cabral, você não usaria contra uma pessoa numa briga? Não, a não ser que fosse o último recurso, eu visse realmente um perigo para minha integridade física e sabendo que se eu sacar um canivete para, igual muita gente pensa, eu vou só mostrar, eu vou inibir o ataque. Pelo contrário, você pode estar dando uma desculpa, tá? Ou uma justificativa para a terceira pessoa sacar uma arma e fazer um disparo contra você, tá? É por isso que eu sou contra ter em mente canivete como a arma de defesa. Ele pode ser usado como arma de defesa. Qual canivete? Qualquer canivete. Lápis, pregador de cabelo, prendedor de cabelo, agulha,
galho, pedra, qualquer coisa pode ser usada como defesa, tá, gente? Então, terminando sobre esse canivete, ele tem um pequeno jimping aqui que é mais por estética, porque não prende seu dedo nem nada. De um lado, vem escrito Kershaw, e do outro, o pessoal fã de televisão e de livro, número de série, 14C28N, e o desenhista dele, o designer dele, J.R. Martin, tá? Não é o escritor do Contos de Gelo e Fogo que o pessoal conhece, a maioria, porque quase ninguém lê os livros, ou muito poucos, né? Game of Thrones, tá? É o nome da série de televisão, mas o conto original é Contos de Gelo e Fogo. Acho que é Tales of Ice and Fire, tá? Então, o desenhista dessa lâmina tem o mesmo nome do escritor desse livro, que veio a ser a série, que é o R.J. Martin, tá? Que eu acho que é homônimo, né? R.J. Martin ou J.R. Martin? Agora eu não sei. Mas são os três, as duas letras e o sobrenome. Se a ordem é R.J. ou J.R., agora eu não me lembro bem. Mas isso é só uma curiosidade, tá? É um canivetinho, como eu já disse, muito bom para EDC, porque ele faz de tudo. Tem robustez para você, se precisar fazer alavanca com ele, dada a espessura integral em todo ele praticamente. É lógico, a pontinha não é para você cravar e fazer alavanca, tá? Ele vai quebrar, tá? Isso aí é sem dúvida. Mesmo esse aço sendo muito tolerante à fratura. Só para os amigos terem uma ideia. O 14C28N com 60 RC tem uma resistência à fratura de torno de 35. O 1095 com 59 RC tem 6 ou 7. Tá? 7 ou 8. Comparado, no mínimo 3 vezes menos do que o 14C28N. Tá? Então é um canivetinho muito bom, num aço muito bom, materiais. A Talens Itel, gente, torna ele mais leve. Esse canivete pesa 85 gramas. Tá? Então é uma vantagem. Eu, se pudesse escolher, apesar de que o Zitel nunca deu problema, seria G10, tá? Mas tá ok, tá tranquilo. Detalhe, Zitel não resiste a calor e fogo, tá? É relativamente resistente aos demais químicos, muito leve, tá? A fixação dele é por 3 parafusos Torx mais o pino pivô, e o pino batente, que é todo sólido e aninhado nos 2 liners de 1,5 milímetro dele. Por isso que eu falei que ele é muito resistente, é um tanquezinho esse canivete. E um grande detalhe dele, que normalmente passa despercebido, é o thumb stud dele, tá? Que é, como vocês vão ver aqui, inclinado a 45 graus quase, tá? Então, seu dedo pega ele, que é uma maravilha, tá? Seu dedo simplesmente não vai escorregar por cima dele e tal. Então, além do fato dele ser 45 graus, ele é frisado, tá? Para dar mais aderência ao dedo, tá? Você não vai usar o thumb stud para fechar. Normalmente você só libera e aí fecha, tá? Mas para fazer a abertura ajuda muito. É uma grande sacada, eu vi poucos canivetes, olha lá, ó. Ele é praticamente 45 graus, tá? Muito interessante isso. Um canivetinho espetacular, viu, gente? Espetacular. Não me lembro quanto eu paguei na época, deve ter sido algo em torno de $30, não mais do que isso, tá? E como eu falei, uma das primeiras gerações de lâminas da Kershaw produzida com um novo aço, que eles solicitaram a Sandvik,
o 14C28N, e por isso essa dureza mais alta. Depois da primeira geração, eu acho que a Kershaw, segundo, na época o representante deles, gente, esqueci o nome, ele usava um avatar do Robert De Niro nos fóruns gringos. Ele falou que a Kershaw diminuiu a dureza porque muito usuário estava reclamando de microdente no aço. E é um aço que não dá microdente fácil, tá? Mas nessa dureza mais alta, é lógico que ele começa a ter um pouco mais de friabilidade. Então a Kershaw diminuiu a dureza dele. Mesma coisa ocorreu com a faquinha Field Knife 1082, tá? Então esse acho que é a primeira geração de uso do 14Z28N, junto com a faquinha, por isso essa dureza de cerca de 61. Um espetáculo de lâmina, tá? Pega um fio agudo e mantém esse fio. Agora só puxando o papel. Tá? Muito afiado, muito bom de se usar. Não é a melhor anatomia do mundo para você fazer corte em tábua, tá? Melhor geometria, mas funciona. E é um canivetinho muito portável, leve, que serve para todas as funções que você quiser como EDC, tá, gente? Perfura bem, corta bem, mantém bem o fio, é fácil de repor o fio, é realmente um espetáculo de canivete, tá? E acredito que se o 8 cromo 13 MOV que a Kershaw vem usando for bem tratado, como os canivetes Bird da Spider, com o próprio Tenacious e a família Tenacious, que é em 8 cromo 13 MOV, é um espetáculo de canivete igualmente, tá? Basta que tenha um bom tratamento térmico. O meu Bird cara a cara tem 61 de dureza, que torna ele tão bom quanto esse em retenção de fio, tá? Tão bom quanto. Se não for, até um pouco melhor, porque é muito bem tratado termicamente. Então, não precisa ter preconceito com relação ao canivete hoje ser com 8 cromo 13 MOV. Basta que esse 8 cromo 13 MOV seja bem feito. E óbvio, se puder ser numa dureza mais alta, por quê? Porque o 8 cromo 13 MOV não é tão resistente à fratura quanto o 14C28N, mas tem boa tolerância à fratura. Então ele suporta perfeitamente trabalhar a 60, 61 RC, tá? A pessoa, e o Zing hoje em dia, eu não sei se é produzido mais esse em ponta tanto, ele é mais um drop point com uma curva constante, que eu até teria adquirido se tivesse disponível na época que eu comprei esse, tá? Que eu acho o design até mais interessante. Mas a pessoa não precisa ficar com preconceito pelo aço. Basta ver bastante vídeo online e se os usuários que entendem, né? Porque tem um monte de usuário que não entende porcaria nenhuma e sequer usa para valer a lâmina e fica dando opinião. Mas aqueles que realmente você sabe que entendem mais e que usam a lâmina, se falar que o tratamento térmico é bom, mesmo que a dureza esteja mais baixa, na casa dos 58 RC, é um bom aço para esse estilo de canivete, tá ok? Eu acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.